Olá, bom dia, terça-feira, 2 de julho de 2015. Você vai ver hoje no portal da Assembleia. Detran lança programa para reduzir acidentes de trânsito. Sistema de segurança pública foi o principal tema discutido na primeira sessão plenária da semana. Política de internação das pessoas com hanseníase foi debatida em audiência pública no Legislativo. E vai ver também solidariedade. Gedema continua entregando doações, desta vez na escola comunitária Rosa de Sarum. Tudo isso agora na TV Assembleia. Eu sou Elda Borges e o portal está só começando. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia debateu ontem uma grande audiência pública a separação forçada entre pais e filhos em consequência da política de internação compulsória a pessoas atingidas pela hanseníase. Um problema que não pode mais ser tratado como mais um que não tenha solução. A audiência foi solicitada pelo deputado estadual Wellington do Curso, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias do Legislativo. É uma doença que, infelizmente, ela está encravada na periferia, na miséria, na pobreza da sociedade. Então, é um tema de suma importância. São pessoas hipossuficientes, são pessoas que não têm condições de prover nem a própria justiça. Tanto é que nós estamos hoje compondo a mesa a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União, porque são pessoas que não têm condições nem de suprir a própria necessidade, quanto mais contratar um advogado. Então, a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União realizam um relevante trabalho para a sociedade nesse sentido. O assunto é polêmico e não é novidade. De 1923 a 1986, o Brasil adotou a internação compulsória de pacientes de hanseníase como combate à proliferação da doença. O que se discute hoje aqui é se isso é ético e como se pode recompensar essas pessoas que foram abruptamente separadas de suas famílias. É o que se discute aqui nessa audiência pública na Assembleia Legislativa. A gente está tentando procurar construir uma política de atenção a pessoas que durante décadas foram, além de separadas dos seus pais, foram afastadas de inúmeros direitos. Talvez o principal, a própria convivência familiar e, no caso de alguns deles, a própria ciência, o próprio conhecimento de quem são seus pais. Participaram da audiência o deputado federal Sarney Filho, o defensor público federal Yuri Costa, o defensor estadual do Maranhão Benito Pereira, parentes atingidos pela separação forçada imposta por medidas antigas de controle da hanseníase, instituições envolvidas e profissionais de áreas humanas. A manutenção de pensão vitalícia para os que sofreram isolamento e o pagamento de indenização para os filhos separados de seus pais pela força do Estado em decorrência da doença foi o principal ponto de discussão. Audiências públicas tais como essa aqui são importantes. O Maranhão é um dos 3 estados que mais tem portadores da doença. É importante que essa audiência pública se dê na casa do povo maranhense, para não somente discutirmos os problemas sérios que ainda passam os portadores dessa doença, mas também discutir a integração com a sociedade. No Brasil, dos 5.000 municípios em que há presença da hanseníase, o Maranhão ocupa o 3º lugar. Nós temos no Maranhão 14 municípios que têm 51% dos casos de hanseníase. Então, fizemos uma proposta, um modelo que vamos implantar agora a partir de junho, de fazer busca ativa, casa a casa, nesses 14 municípios, não o município todo, mas aqueles bairros que têm a maior concentração de casos. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, MURHAN, entregou à Presidência da República um cadastro com 4.000 nomes. O cadastro é realizado a partir de um trabalho minucioso em parceria com o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional e o MURHAN. Em 1952, tinha uma recomendação mundial de acabar com o isolamento compulsório e de acabar com a separação de filhos. E, infelizmente, a maioria dos países do mundo continuaram a separar filhos, continuaram a isolar pessoas.
As pessoas que querem ter certeza desse vínculo, elas procuram o Morran, e o Morran organiza essas pessoas e a gente vai nos locais que o Morran necessita, chama a gente vai, promove a coleta do DNA e faz a comparação. E o teste de vínculo biológico pode ser de pai, filho, mãe, filho, irmãos, e depois a gente volta com esse resultado, mostrando qual é o vínculo dessas pessoas, se realmente são as pessoas que eles acham que são os filhos que foram separados durante o isolamento. Durante o evento, houve relatos de pessoas que foram vítimas dessa separação. Fui separado do meu pai ainda muito pequeno e, passado o tempo, também eu contraí a doença e procurei também o hospital. Teve até um problema, porque na época a gestão não queria que eu fosse internado, porque eu era muito pequeno. Mas essa mesma pessoa, por nome Rosa Florinda Costa, brigou, discutiu com a gestora na época, que era a diretora, e muita luta eu consegui me internar. A partir de hoje, os motoristas de São Luís terão que se adaptar a mais uma mudança realizada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Desta vez, na Avenida Colares Moreira, uma das mais movimentadas da capital. Será removido o retorno do canteiro que dá acesso à Lagoa da Jansen e Avenida dos Holandeses. Quem desejar acessar a Lagoa da Jansen agora deve fazer o retorno da quadra logo acima, na altura da Rua dos Sucupiras, próximo à Escola Superior da Magistratura. Seguir pela Rua dos Ipês até a Rua dos Timbóis para acessar um cruzamento e seguir pela Rua das Jussaras dentro do bairro. Segundo a SMTT, o objetivo é acabar com o congestionamento no local, diminuir o número de acidentes e dar fluidez ao trânsito. E por falar em trânsito, o governador Flávio Dino lançou ontem o programa Mais Vida no Trânsito. Coordenado pelo Detran, vai funcionar como um conjunto de estratégias desenvolvidas para reduzir o número de acidentes em todo o Maranhão, com foco principal nas motocicletas, que corresponde hoje a quase 60% da frota de veículos do estado. Várias lideranças políticas participaram do evento, entre elas o presidente da Assembleia, deputado Humberto Coutinho. O programa foi lançado pelo governador Flávio Dino em uma solenidade que contou com a presença de secretários, deputados estaduais e prefeitos. O objetivo é retirar o Maranhão do ranking negativo quanto ao índice de mortes por acidentes de trânsito. Na lista nacional, o estado ocupa o 11º lugar, segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária. E em apenas 10 anos, teve um aumento de 150% no número de mortes provocadas no trânsito. É um programa que visa aumentar a segurança no trânsito, por isso nós estamos dando alguns benefícios fiscais para os proprietários de motos, dispensa de impostos de PVA, como nós vamos anunciar aqui. Vamos enviar esse projeto à Assembleia e, ao mesmo tempo, é um estímulo às prefeituras municipais a implantarem sistemas próprios. Vamos instituir uma premiação para que as prefeituras também nos ajudem nisso, na sinalização, na orientação, na educação. A questão principal é a segurança e, ao mesmo tempo, proteger o nosso sistema de saúde de uma demanda gigantesca que nós temos a cada final de semana, sobretudo, com acidentes de motocicletas, de veículos de um modo geral. Então é um conjunto de iniciativas no qual nós abrimos mão de impostos para beneficiar a segurança e a saúde. De acordo com o secretário Marcos Pacheco, os acidentes têm trazido também prejuízos ao sistema público de saúde do estado, onde mais de 60% das internações são de vítimas do trânsito. Para você ter uma ideia do impacto de uma redução dessa no sistema de saúde, de cada 3 pacientes, 1 é paciente decorrente de acidente de trânsito. O que significa dizer que nós precisamos imediatamente impactar, realmente reduzir essa demanda. Na hora que a gente conseguir reduzir essa demanda, a gente já vai dar uma folga muito grande, sobretudo nos nossos leitos de pronto-socorro, que é onde essa demanda é maior. Para tirar o Maranhão do cenário negativo, uma das estratégias do programa é a parceria com as prefeituras municipais.
Cada gestor recebeu um manual de integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Nessa segunda-feira também foi lançado o concurso Prefeito Defensor da Vida no Trânsito. Vão ser premiados os 3 municípios que mais se destacarem em ações de prevenção aos acidentes. Hoje, o dado que foi levantado e que foi apresentado pelo governo do estado é alarmante, onde apenas 54 municípios do estado do Maranhão têm a municipalização que se diz respeito à política do trânsito. Então, hoje aqui o governador vem trazendo uma política de incentivo, uma política de modernização, dando estrutura de recursos humanos, dando a estrutura de ferramentas para que os municípios possam fazer essas fiscalizações em loco. Então, isso vai demonstrar e, ao mesmo tempo, vai diminuir os índices de acidente de trânsito em nossos municípios, onde vem assoberbando todos os hospitais das regiões, todos os hospitais da capital, todos os macros hospitais que formam as regiões do estado. Durante o lançamento do programa, o governo do estado apresentou o projeto de lei Moto Legal, que agora será apreciado pela Assembleia Legislativa. O objetivo é regularizar a situação de motos e condutores por meio da isenção e de descontos no IPVA e assim reduzir a informalidade no trânsito e também o número de acidentes. O que nós estamos buscando é exatamente avançar no engajamento dos municípios nesse sistema. O Detran, cada vez mais, é uma instância de coordenação dos esforços municipais, uma instância que apoia, que financia, que orienta, mas não dispensa a atuação dos municípios. Por isso mesmo, o concurso, o manual que nós vamos entregar às prefeituras é o convite e, ao mesmo tempo, é o caminho pelo qual nós podemos, juntos, ajudar que os cidadãos e as cidadãs possam ser alvo de ações preventivas e eles próprios nos ajudarem, porque nós temos um cenário de tragédias todas as semanas no trânsito do nosso estado e nós só vamos conseguir reverter isso com a conjugação entre a ação de fiscalização, que nós temos feito, mas, sobretudo, muita ação educativa, que é o objetivo principal desse programa. O governo do estado foi muito feliz nesse projeto de lei que a Assembleia vai aprovar. Eu vou até falar com o governador a possibilidade apenas de isenção para os mototaxistas, padronizando a própria cor para os mototaxistas. Porque nós sabemos que se padronizar os mototaxistas, for isenção de ICMS, vai ser muito bem para toda essa classe e também vai reduzir bastante os acidentes de motos. Para os deputados estaduais, o projeto vai ajudar a diminuir os acidentes e a salvar vidas. É fundamental o projeto porque o cidadão que possui a moto vai poder se regularizar. Até o dia 31 de dezembro, quem tem débito de IPVA poderá ser regularizado. E com isso, com certeza, nós iremos diminuir os índices de acidentes no trânsito. Assim também nós economizaremos na saúde e trazendo também um benefício muito maior para a população de todo o estado do Maranhão. São esses pequenos projetos que vão fazer a diferença no nosso estado. E seria muito bom se os prefeitos aproveitassem a carona desse projeto e fizessem a mesma coisa que o estado já fez com relação à CNH, que também desse uma isenção, que fizesse um programa local para poder tirar todo mundo da clandestinidade e colocar todo mundo de uma forma onde todo mundo possa realmente trabalhar com tranquilidade, com as garantias, não está correndo da polícia, a polícia não está perdendo tempo em correr atrás de motos sem documento, e sim poder fazer um outro trabalho que é ir atrás de bandidos, de ladrões. Então, a gente entende que esse programa da Moto Legal é um programa que vem salvar vidas. O sistema de segurança pública foi o principal tema debatido entre os deputados na primeira sessão plenária da semana. A fuga de adolescentes nas unidades socioeducativas do estado também entrou na pauta de discussões. O sistema de segurança pública foi o tema mais debatido na primeira sessão plenária da semana, pelos deputados de oposição e pelos governistas. A discussão sobre o tema continuou fora da tribuna em a parte dos deputados. Já o deputado Wellington do Curso cobrou esclarecimentos do governo do estado sobre a fuga de adolescentes nas unidades socioeducativas. O deputado também destacou o Dia da Imprensa, comemorado nesta segunda-feira. Durante os trabalhos, o deputado Rigo Teles falou sobre o projeto de emenda à Constituição que garante adicional noturno aos policiais militares. O deputado Vinícius Louro repercutiu a 18ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios.
Ainda durante os trabalhos, os deputados aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre a realização do concurso público para professor do Estado. Agora a matéria segue para a redação final. Serão oferecidas 3.000 vagas para o cargo de professor de educação básica. As áreas contempladas com maior número de vagas são língua portuguesa e matemática. A reportagem completa da sessão plenária de ontem você acompanha no portal da Assembleia, segunda edição, a partir de 13h. E fechando o próximo bloco, 100 milhões de reais serão investidos no programa Mais Bolsa Família Escola no Maranhão. No estúdio, uma entrevista sobre o assunto com o secretário de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista. Logo após o intervalo. Doar sangue é um gesto nobre e solidário. O processo é simples, fácil e seguro. Veja os passos para ser um doador e saiba se você atende às condições básicas. Ter idade entre 18 e até um dia antes de completar 70 anos. Doadores com idade de 16 e 17 anos são aceitos mediante a presença e autorização formal dos pais ou responsável legal. O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos. O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem ferimentos no corpo, pesar acima de 50 quilos, apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial, RG, carteira profissional, carteira de motorista, ter repousado bem na noite antes da doação, evitar o jejum, fazer refeições leves e não gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação, evitar uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Evitar vir acompanhado com crianças ou sem acompanhantes. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Milhões de reais serão investidos no programa Mais Bolsa Família Escola, que vai atender estudantes de 4 a 17 anos. Com o repasse, crianças e adolescentes da rede pública de ensino e de todos os municípios maranhenses serão beneficiadas com recursos para a compra de material escolar no início do ano letivo. E sobre esse assunto eu converso agora com o secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista. Bom dia, secretário. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Esse é um dos programas que foram anunciados pelo governador logo nos primeiros dias de trabalho, né? Em que fase ele está agora? Olha, na verdade, foi um programa idealizado durante a campanha eleitoral, porque o governador nós identificamos durante as andanças pelo Maranhão, sobretudo no interior do Maranhão, onde existem as pessoas mais carentes do Estado, a necessidade de um apoio nessa área de educação, um apoio que pudesse beneficiar, sobretudo, os estudantes. Infelizmente, é a realidade do Maranhão, nós temos aí mais de 1.100 escolas de taipa ainda, onde crianças vão para a escola sem material escolar, onde as crianças vão para a escola, tem criança que vai descalço para a escola ou vai com uma sandália rasgada. Então, foi um programa que foi idealizado durante a campanha eleitoral, foi muito propagado durante a campanha e que logo após o resultado das eleições nós já começamos a trabalhar para a implementação dele. Tanto é que no dia 2 de janeiro de 2015, o governador Flávio Dino encaminhou para a Assembleia Legislativa o projeto de lei que a Assembleia aprovou por unanimidade e agora nós estamos em fase de regulamentação do programa.
É um programa que o governador separou do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza R$100 milhões para aplicação de transferência direta para esses alunos. Só para a gente entender, é uma complementação do Bolsa Família. Quando diz mais Bolsa Família Escola, significa o quê? Esses alunos vão receber uma parcela a mais desse valor? Isso. O projeto ele tem um eixo principal, qual é? Levar dignidade para os nossos alunos. Então, nós pegamos alunos aí de 4 a 17 anos que estejam matriculados em escola pública. Você tem que estar, primeiro, matriculado. Segundo, nós vamos acompanhar pelo projeto Presença do Ministério da Educação que esse aluno tenha frequentado o ano anterior. Ele tem que ter a frequência mínima de 75% para poder receber esse benefício, que vai ser recebido no mês de janeiro, para compra exclusiva de material escolar. Nós temos em parceria com o Banco do Brasil, fazendo os cartões. Esses cartões serão distribuídos para as famílias e as famílias vão receber um recurso nesse cartão que vai ser passado na modalidade de débito num comércio no seu município que será cadastrado na secretaria. Pois era isso que eu queria saber. Como é que vocês vão fazer o monitoramento da utilização desse dinheiro? Ele serve exclusivamente para a compra de material, por isso ele é distribuído no início do ano. Mas vocês vão fazer esse monitoramento, vão fazer acompanhamento dos gastos desse cartão? Ele não serve para outra coisa? Com certeza, ele não serve para outra coisa. Ele não pode ser desviado? Não tem como ser desviado. Ele vai servir para a compra do material escolar. E nós estamos aí em fase de discussão com o Banco do Brasil, estamos terminando os encaminhamentos. O Banco do Brasil vai fornecer o cartão para ser colocado no programa. O governo do estado vai pagar o fornecimento do cartão, o Banco do Brasil fornece. Esse cartão será distribuído para as famílias que vão poder usar nos comércios credenciados na secretaria. Comércios esses que vendem o quê? Material escolar. E a nossa meta é poder credenciar nos 217 municípios maranhenses comércios. Para quê? Para justamente fugir um pouco do que acontece com o atual programa do Bolsa Família, do governo federal. Que as famílias dos municípios menores, eles vão para os municípios maiores sacar o recurso e já gastam o recurso nesse município maior. Não, nós estamos fazendo um trabalho para credenciar comércios dos 217 municípios. Então aí a gente já teria duas ações dentro desse plano, né? Tanto o eixo de educação, né, com a transferência de renda, nós teremos o eixo da educação, né, incentivar o aluno a estar na sala de aula para ter a oportunidade aí de comprar o seu próprio material escolar e vamos estar trabalhando também girando a economia dos municípios maranhenses. Olha, você tem ideia, do Plano Mais IDH, os 30 municípios de menor IDH do Maranhão, no mês de janeiro de 2016, vai girar um recurso em torno de R$5 milhões dentro do comércio desse município. Você imaginou o que isso significa para o município? É renda para o município, é girar a economia, é a necessidade de mais funcionários naquele comércio, naquele momento, para a venda do material escolar. Eu acho que eles vão ter que contratar mais gente, pelo menos no mês de janeiro. Pelo menos no mês de janeiro eles vão ter que contratar para atender a demanda. Que vão procurar para comprar o material escolar, né? São mais de 1 milhão de alunos nessa situação. Isso quer dizer o quê? Que nós temos mais de 1 milhão de estudantes que têm a renda familiar per capita até R$154. A gente tem um problema no interior do estado, que já foi denunciado ou evidenciado, não sei qual seria a palavra certa, em várias matérias, que muitas famílias, apesar de estarem dentro de todas os pré-requisitos para serem incluídos em programas sociais, acabam não conseguindo. Vão na prefeitura 1000 vezes, vão na secretaria 1000 vezes e não conseguem. De que forma vocês vão fazer com que essas famílias que não estão dentro do programa Mais Família sejam atingidas por esse outro benefício? Então, primeiro, para receber o benefício do programa Mais Bolsa Família Escola, ele tem que ser beneficiário do programa do Bolsa Família. E é bem verdade, nós temos famílias ainda que estão fora do programa. Muitas. Responsabilidade para colocar essas famílias no programa são dos municípios. As prefeituras têm que fazer o comunicado ao Ministério do Desenvolvimento Social para que o Ministério possa colocar essas famílias no programa. Quem faz a gestão de todo o programa no Estado é a Secretaria de Desenvolvimento Social, somos nós. Então, o que nós estamos trabalhando para trazer essas famílias que estão fora dos programas sociais? Nós estamos fazendo a construção aí de 159 prédios entre CRAs e CREAs, são 18 CREAs e o restante são CRAs, através dos CRAs que são feitos os credenciamentos para os programas sociais. É lá que é feito a inscrição no cadastro único das famílias de baixa renda de todo o Brasil.
e no Maranhão não é diferente. Então estamos construindo os CRAs, estamos equipando todos esses CRAs e vamos entregar 2 motos para cada CRAs desse. Para que servem essas motos? Justamente para fazer a busca ativa dessas famílias que estão fora do cadastro único. Geralmente as famílias que estão fora do cadastro único são famílias que moram muito distante da sede do município ou mesmo muito distante de alguns povoados maiores do seu município. Então essas motos vão servir justamente para que os assistentes sociais, a equipe dos CRAs, possam ir até essas famílias que não tem como chegar até o CRAS, fazer a inscrição para que eles possam entrar nos programas sociais. Porque senão eles vão ter 2 prejuízos, né? Além de não estarem incluídos no Bolsa Família, consequentemente não estarão incluídos no Mais Bolsa Família Escola. Mais Bolsa Família, né? Com esse trabalho vai dar para incluir todo mundo? São 217 municípios. São 217 municípios. Nós estamos construindo CRAs aí agora, são 154 CRAs distribuídos em vários municípios. Né? E os municípios todos já têm o CRAS, uma estrutura menor. Nós estamos aí em momento de equipar esses CRAs. Marajá do Sena vai ter? Marajá do Sena vai ter CRAs. Belágua? Belágua. Dos 30 municípios, 10, dos 30 municípios menor IDH, 10 não está sendo construído o CRAS porque o município não aderiu ao programa que o governo do estado lançou. E aí? Porque o CRAS é um programa de responsabilidade do município. O governo do estado não pode fazer a gestão do CRAS no município. Então nós estamos entregando o prédio, estamos equipando o prédio, vamos entregar motocicletas, mas o município tem que aderir. Porque no momento que a gente entrega, a gente passa para o município, é responsabilidade dele, o município, fazer a gestão. Deixa eu ver se eu entendi. Alguns municípios podem ficar de fora desse programa porque não. Ou só da questão do CRAS? Todo município tem um CRAS hoje. Nós estamos melhorando. Os 217 municípios têm CRAS. Certo. Nós estamos melhorando aqueles que aderiram ao programa lançado pelo governo do estado, entregando um prédio de melhor qualidade, com melhores equipamentos, com as motos para fazer a busca ativa. Infelizmente, tiveram alguns municípios que não aderiram. E nós não temos como nos obrigar, porque é um programa que o município que vai realizar. Nós estamos equipando, que a gestão do Bolsa Família é nossa. Nós temos que dar condições para que os municípios possam fazer um melhor atendimento nos CRAs. Agora, todos os municípios têm CRAs, todos os municípios têm pessoas inscritas. Eu já estou preocupada com esses municípios que não aderiram, mas mesmo esses municípios que não aderiram, de alguma forma CRAS, vocês têm como atingir essas pessoas, Sim, com certeza. Por exemplo, tem municípios do Mais DH que não aderiu ao programa do CRAS, que é uma coisa totalmente diferente. Sim, eu estou entendendo. Ao programa do CRAS, mas que tem 80% da população inscrita no cadastro único. Ah, tá, entendi. Então serão beneficiados. Algumas pessoas costumam dizer assim, mais um programa de transferência de renda, não é isso que nós precisamos. E é mais ou menos de uma linha que eu próprio penso. Qual é a linha que eu penso? Nós, de fato, não precisamos ter programas de transferência de renda contínuos e ad eterno. Nós não vamos comemorar se nos próximos anos aumentar o número de estudantes no programa Mais Bolsa Família Escola. Pelo contrário, nós vamos comemorar quando esse número começar a diminuir. Porque vai ser resultado de quê? De que as famílias estão saindo de uma baixa renda e estão podendo ter uma renda suficiente para que elas próprias possam fazer a sua subsistência. Mas no momento atual que nós vivemos, e esse será o trabalho do governo do estado, a meta do governo do estado é resgatar essas famílias e dar oportunidade para elas. Agora, no momento em que estamos vivendo, e aí eu faço até um convite para todas as pessoas que às vezes debatem sobre o programa de transferência de renda. Tire um dia para ir visitar a periferia de São Luís, para ir visitar o interior do Maranhão, sobretudo aqueles mais pobres, para ver a situação atual das crianças, dos estudantes da nossa rede de ensino público. Olha, eu também pensava, assim como o senhor, dizendo que isso era uma transferência de renda que não resolvia problema nenhum. Mas um sociólogo falou aqui para mim o seguinte, que quando duas pessoas estão em níveis desiguais e precisam olhar na mesma direção, você tem que dar um banquinho para essa mais baixa subir e os dois olharem na mesma direção. Eu aprendi então, esse banquinho. Eu aprendi na Universidade de Direito, e foi com um sociólogo, que os iguais a gente trata iguais, e os desiguais temos que tratar desigualmente dos iguais. Pois é. Então, nós temos que igualar as pessoas, né? Pois é, dê esse banquinho enquanto eles não conseguem chegar na mesma altura. É o que eu penso, enquanto não conseguem chegar. E não podemos fazer com que essas famílias sejam reféns de programas de transferência de renda. Nós temos que fazer, é um programa imediato para atender imediatamente a situação,
mas é um programa que ele tem que ter o seu prazo de validade, porque a meta é que essas famílias possam ir saindo desses programas. Nós vamos chegar lá, quando você não vai mais precisar chegar aqui para dizer que foi criado mais um programa de transferência de renda para assistir famílias que infelizmente não têm outro acesso a qualquer outro tipo de informação, de educação, seja lá do que for. Uma vez eu comentei que eu tenho um foco. Qual é o foco? Que um dia não possa existir Secretaria de Desenvolvimento Social. Aí, mas tu és contra a secretaria que você dirigiu? Eu falei, porque se um dia não existir é porque as famílias conseguiram sair da situação de extrema pobreza que vivem hoje. Que maravilha. É melhor perder a secretaria do que deixar as famílias na situação que vivem hoje. Legal, gostei desse pensamento. Parabéns por ele. Obrigado. E um bom dia para você. Dia. E você vai ver no próximo bloco Solidariedade. GEDEMA continua entregando doações, desta vez na Escola Comunitária Rosa de Saron, logo após o intervalo. Você sabia que a cobrança indevida de dívida deve ser devolvida em dobro? Está previsto em lei. O artigo 940 do Código Civil e 42 do Código de Defesa do Consumidor dizem: aquele que demandar por dívida já paga ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. Já a cobrança de parte de uma dívida, sem ressaltar as quantias já pagas ou cobrar a mais que o valor devido, ficará obrigado a pagar ao devedor o equivalente do que dele foi exigido. E o consumidor que identificar algum erro nos seus dados cadastrais também pode exigir a correção desses dados cadastrais, devendo ser atendido no prazo de 5 dias úteis. O mesmo ainda deverá ser informado quando a correção for efetivada. É preciso ficar esperto para ganhar guerra contra o mosquito da dengue. Confira algumas dicas para impedir a proliferação desse vilão da saúde na sua casa. Misture uma colher de chá de água sanitária com 1 litro de água e borrife nas plantas de sua casa. A mistura não faz mal às plantas e mata o mosquito da dengue. Lave bem os pratos de plantas, passando um pano ou bucha para eliminar completamente ovos de mosquitos. Uma boa solução é trocar água por areia molhada nos pratinhos. Limpe calhas e lajes das casas. Lave bebedouros de aves e animais com escova ou bucha e troque a água pelo menos uma vez por semana. Guarde as garrafas vazias de cabeça para baixo. Fure latas e pneus. Hoje acontece o lançamento do Plano Municipal de Acolhimento Familiar para Crianças e Adolescentes. O evento vai contar ainda com a abertura da campanha de sensibilização Família Acolhedora. E sobre o plano eu converso agora com Maria Amparo Seibel, que é Superintendente de Proteção Social do SENCAS. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar desse lançamento dessa campanha. O que ele exatamente pretende, quais são os objetivos dela, Maria Amparo? Então, a Prefeitura de São Luís, através da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, elaborou o Plano Municipal de Acolhimento Familiar Institucional para crianças e adolescentes, a partir de um reordenamento da política voltada para a infância e adolescência. E com esse plano, está se redefinindo todo o processo de acolhimento para crianças e adolescentes no município. O Família Acolhedora, ele é um serviço de acolhimento. Contanto, as crianças e adolescentes, eles não vão para um espaço de acolhimento, os antigos conhecidos abrigos, eles vão para uma família. Né? Então, essas famílias se cadastram com a equipe da secretaria e, a partir desse cadastro, essas famílias, quando são demandadas crianças a partir da primeira vara da infância e da adolescência, ou dos conselhos tutelares, ou do Ministério Público, essas crianças são acolhidas em uma família, né? Família literalmente. Entendi. Essas famílias, elas já estão cadastradas, vocês vão iniciar esse processo de cadastramento, ou já tem alguém que está se disponibilizando a receber essas crianças? Então, esse serviço ele já existe. Hoje nós temos 4 famílias que são famílias acolhedoras no município de São Luís, com crianças e adolescentes já acolhidas nessas famílias. Já estão nas famílias. Já estão nas famílias. E essa campanha que será lançada hoje, às 9 horas, lá na Prefeitura Municipal, com a participação do prefeito, da secretária, de todos os órgãos do Sistema de Garantia de Direito, é exatamente para sensibilizar
mais famílias da nossa cidade, dos nossos bairros, para que outras famílias sejam candidatas, se cadastrem e sejam famílias acolhedoras. Aí quando a gente pensa em família acolhedora, a gente pode pensar, qualquer família pode ser acolhedora ou precisa ter alguns pré-requisitos, quer dizer, precisa preencher algumas condições para participar de um programa que eu imagino é complexo, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, mas na verdade a ideia da família acolhedora é que famílias que primeiro que tem, claro, as exigências jurídicas, ser maior de 21 anos, não ter nenhuma situação de saúde que comprometa, não seja usuário de substâncias psicoativas, mas que essas famílias elas se disponham, que tenham tempo para cuidar daquelas crianças. Porque que crianças são essas que serão acolhidas? São crianças exatamente que naquele momento estão sofrendo algum tipo de violação de direitos. Ou são crianças que já estão sob a guarda do município? Não, isso? Necessariamente não. Pode ser que, por exemplo, se nós temos uma criança ou um adolescente que está acolhido, que está sob a responsabilidade do município e que ela tenha condições de ser cuidada por uma família acolhedora, esse processo pode acontecer naturalmente no sistema do acolhimento do município. Mas, na grande maioria das vezes, a gente prefere não passar pelo processo do abrigo, dependendo da violação de direitos que ela sofreu. Então, a partir do momento que a primeira vara da infância, ou o Ministério Público, ou os conselhos tutelares demandam esse acolhimento para uma família acolhedora, aí a Secretaria, diante do cadastro de famílias que existem, pega essa criança, então passa por um processo de acolhimento dela junto às famílias. E aí a Secretaria disponibiliza de profissionais, psicólogos, assistentes sociais, que fazem o acompanhamento da família. Né? Esse processo de acolhimento, ele tem um prazo determinado? Como é que funciona? Todo o processo do sistema de acolhimento, os serviços de acolhimento, o Família Acolhedora, ele estipula até 2 anos, né, para essa criança estar nessa família, porque a proposta é, a partir do momento que eu acolho a criança ou adolescente na família acolhedora, a equipe técnica, junto com essa família, precisa fazer o processo de reinserção novamente dessa criança, ou na família de origem, ou numa família extensa. Né? Então, caso essa criança não tenha possibilidade de ir nem para a família de origem, nem para uma família extensa ou substituta. O que é família extensa? Família extensa são os parentes, né? Avós, tios, irmãos, né? Porque a família de origem, pai, a mãe, ou então qualquer outro parente que possa recebê-la de volta. Se não, aí a gente precisa passar por um processo ou para a lista de adoção, mas isso é todo um processo discutido. Essa família acolhedora pode funcionar como uma outra opção também no processo de adoção? Não, a lei não permite, exatamente para isso, porque a ideia é que aquela criança ela passe por um período determinado para que a gente facilite a possibilidade do retorno na família. Isso é o fortalecimento dos vínculos familiares, porque muitas das vezes aquela criança sai da família por uma situação de fragilidade, por uma negligência, e que esses laços eles podem ser restaurados a partir de uma intervenção profissional, de um acompanhamento pelos centros de referência de assistência social, pelos CRAs, os CREAS. Mas só me diga uma coisa, por exemplo, assim, no prazo de 2 anos, terminou o prazo daquela família fazer o acolhimento daquela criança ou daquele adolescente. Nem a família original, nem a família extensa, como vocês dizem, ainda tem condições de recebê-la. Ela vai então para uma outra família, ela volta para a guarda do município? Não, ela vai permanecer na família acolhedora, e aí, porque isso é todo um processo de discussão junto com o juiz da infância e da adolescência, o Ministério Público, o defensor. Existe um momento que a gente chama audiência, né, onde esses entes envolvidos no processo de acolhimento, o juiz, o promotor, o defensor público e o responsável pelo acolhimento, onde há um processo de discussão e avaliação qual o caminho que a gente toma a partir de então. Então, se o juiz e o promotor entende junto com aquela família que vale a pena aquela criança ou aquele adolescente permanecer na família, ele vai permanecer. Mas se já for esgotado todos os processos de restabelecimento de vínculo, aí a possibilidade é aquela criança ou aquele adolescente ir para a lista de adoção, né, que é uma lista que existe a nível nacional, que é todo um processo
jurídico também a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você está me dizendo que hoje nós temos 4 famílias acolhedoras no município. A meta de vocês é chegar mais ou menos quantas famílias para atender essa demanda? Eu imagino que você já tem assim, uma estimativa de quantas crianças vocês podem receber por ano, por mês, não sei como é que funciona. Nós pretendemos, no ano de 2015, nós temos 10 famílias acolhedoras, mas nada impede que esse cadastro seja estendido para muito mais, né? Esse é um serviço que ele existe em vários municípios do país, né? Tem Rio de Janeiro, Campinas, em São Paulo, e que demonstra um sucesso muito bom, exatamente porque você acaba não quebrando o vínculo e o sentido de família. É verdade, é verdade. E a escola, por exemplo, adolescente. Eu recebo um adolescente na minha casa. A questão escolar dessa criança, a manutenção dela dentro de casa é de responsabilidade de quem acolhe? É de responsabilidade de quem acolhe, mas o serviço ele disponibiliza o valor de um salário mínimo para essa família, exatamente para subsidiar esses gastos que essa família vai ter com aquela criança, material escolar, vestimento, todas as necessidades básicas, esse recurso ele vai subsidiar esse processo. Inclusive, atualmente a gente tem parceria com o Conselho Municipal da Criança, viabilizando também essa campanha que hoje nós estamos lançando de sensibilização das famílias. E aí a ideia é, a partir disso, esse fortalecimento que hoje a Prefeitura de São Luís, através do prefeito municipal, de que se fortaleça de fato um atendimento de qualidade às crianças e adolescentes, é que a gente quer chamar todas as famílias da cidade para fazer parte dessa construção muito bonita. Pronto, então todas as famílias já estão convidadas a fazer parte desse processo de família acolhedora, que é um projeto que vai ser lançado hoje pelo município de São Luís. Vereador Amparo Seiber, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e um bom dia para você. Nós é que agradecemos, esperamos todos lá. Bom dia. Bom dia. E vai ser realizado amanhã o segundo seminário Conhecendo o Legislativo, uma iniciativa de todas as diretorias da Assembleia. As informações com a repórter Adria Rodrigues. O seminário começa às 9 horas da manhã desta quarta-feira no auditório Fernando Falcão. Essa é uma iniciativa da Casa Legislativa. O objetivo é apresentar a instituição aos servidores e integrá-los ao ambiente de trabalho. Além de várias ações, o seminário vai ter workshop Mosaico Vivo, com o tema O Segredo dos Times Vencedores. O palestrante é o consultor Anderson Miranda. Todos os servidores podem participar. Adria Rodrigues para a TV Assembleia. Mais uma instituição foi beneficiada com o resultado do brechó solidário. O GEDEMA esteve ontem na Escola Comunitária Rosa de Saron, localizada no bairro Salinas do Sacavém, que atende 270 pessoas, entre crianças e idosos, para entrega de alimentos, kits de higiene e brinquedos. São 130 meninos e meninas que frequentam a Escolinha Comunitária Rosa de Saron todos os dias. Aqui, assistem às aulas, recebem estímulo à leitura, exercitam a cidadania e ainda contam com todas as refeições. Tem um dia da semana que cada sala vai para a brinquedoteca, que chega de 8h30 até as 9 horas. Aí vem o lanche, atividade normal, tem a hora do banho para as crianças que ficam na creche. Aí depois do banho o almoço e dorme um pouquinho, descansa e atividade novamente. Depois do lanche é que a gente arruma eles para ir para casa. É um trabalho árduo garantir que todas essas crianças, com idade entre 2 e 5 anos, sejam mantidas aqui. Muitas delas chegam cedinho e só vão embora no final do dia. Essas crianças são da comunidade, né, são crianças de famílias vulneráveis, onde o arrimo das famílias são as mulheres. As mulheres têm 3, 4 filhos, precisam ir buscar alimentação para outros. E graças a Deus tem a creche Criança Feliz, onde ficam essas crianças que entram às 7 horas e saem às 17h30. O grupo de esposas de deputados do Maranhão, o GEDEMA, sabe da importância do trabalho realizado pela associação e fez mais uma entrega de donativos com o dinheiro arrecadado no brechó solidário. Foram doados alimentos, produtos de higiene e brinquedos. Criança tem fome, tem de comer, tem que brincar, tem que estudar, tem que ter caderno, tem que ter fralda. E a gente se preocupou em trazer, fazer essa doação em nome do GEDEMA, do grupo de esposas de deputados, e principalmente conhecer de perto o trabalho que toda a cidade de São Luís faz em prol dos mais carentes. Estou muito feliz por estar aqui. As doações fizeram a alegria das crianças.
e trouxeram alívio para quem se dedica ao funcionamento dessa importante instituição. Essa ajuda vai dar uma respirada, esses meninos vão ficar muito contentes, né? Eles estão sabendo que vai ter brinquedo, mais felizes ainda eles vão estar, porque vem o brinquedo justamente na Semana do Brincar. É uma forma de estar levando mais uma vez solidariedade a essas crianças que estão precisando o tempo todo. E é um trabalho que o GEDEMA, graças a Deus, vem dando continuidade, que é o trabalho social. E a nossa pretensão é aumentar cada vez mais esse trabalho, para que a gente possa levar pelo menos um pouquinho de alegria a essas crianças que ficaram tão felizes com a entrega desses brinquedos. E você pode rever essa reportagem, as entrevistas e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia, al.ma.leg.br. E no portal de notícias você acompanha ainda a cobertura completa de tudo o que acontece no Legislativo. E o portal da Assembleia fica por aqui. Lembrando que a sessão plenária de hoje começa logo mais às 9h30 e tem transmissão ao vivo da TV Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã.